Você sente que vende bem, mas tudo acontece meio no susto? Será que realmente você tem controle das suas vendas ou só tá torcendo para dar certo? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Inspira! Respira! E não pira, E não senhoras pira! amadas amouras. Estamos aqui num breve piramento, não é mesmo? Se as senhoras ouvirem algo no fundo do áudio de Kel, ela está tendo uma obra no vizinho e tá tudo bem. Vocês sabem que a gente grava de casa, então aqui na minha frente tem um prédio construindo, agora lá em Kel tem uma obra, uma vez ou outra passa um avião. É sobre isso. Tudo bem, tá certo? Que bom que a gente tá nesse momento de poder gravar o episódio, mas não é outro dia, então vai estar tendo que ser isso mesmo. Segurem, e é sobre isso. Meu Deus, a pessoa já começa o episódio enlouquecendo já, que sem condições. Mas é isso, amores, é isso, é a vida da empreendedora. É um barulho aqui, é um atrapalho ali, é um perrengue aqui, é um perrengue ali, é uma quase piração, mas a gente segue em frente porque é a opção que temos, né? Ninguém aqui nasceu para querer desistir de nada. Eu morro de rir quando eu encontro uns vídeos que a galera faz assim, na internet, né? Ah, porque eu acho que eu vou desistir, eu tô com vontade de desistir. A pessoa vai desistir de quê, minha amiga? Desistir de quê? Ah, eu vou jogar tudo pro alto. Jogar o quê, minha amiga? Olha, Não vai. um dia de paz, a empreendedora home office não tá tendo. Não tá Entendeu? tendo, não tá tendo. E não vai desistir, não, viu? Fica aqui. Cate os seus papelzinhos no chão que você jogou pro alto e bora que É. bora. E Antes da bora que gente bora. E assim, começar. Eita! Antes da gente começar oficialmente esse episódio, eu vou fazer o quê? Vou mendigar. Lembrem sempre de curtir o episódio, de comentar no YouTube, no Spotify, de compartilhar com suas amigas empreendedoras, amigas que estão pensando em empreender. Tem entender. episódios, inclusive, que também para quem trabalha ali no CLT vale, é interessante. Então, compartilhem com os amigos, famílias, colegas, para ajudar o nosso podcast a crescer. A gente está no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Instagram, no TikTok. É o seguinte, se você procurar, você acha, meu amor. Não tem, assim, para onde. Entendeu? Vamos É embora. isso aí. Vamos embora Vamos embora, porque episódio. hoje nós vamos falar de um tema que é um dos principais que faz as empreendedoras quase pirarem e pensarem em desistir muitas vezes, que são as vendas. Por quê? Porque nós criamos negócios para vender produtos, para vender serviços, para, né, beneficiar a vida de outras pessoas através do nosso trabalho, enfim, transformar, ajudar, orientar, use a palavra que você quiser. Mas os nossos negócios precisam de vendas e essa é uma grande dificuldade para muitas empreendedoras, principalmente quando está ali no comecinho que não sabe muito bem por onde ir, não sabe muito bem quais são as técnicas, qual é a estrutura, como é que planeja, o que é que faz, o que é que deixa de fazer. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Porque como eu e nós sempre falamos, tudo bem você no começo do seu negócio, você não tem muita estrutura, você não tem muita noção, às vezes, de planejamento, principalmente se você não tem uma bagagem, por exemplo, como a Rayane, com suas formações e especializações, eu que sou administradora também, mas você precisa desenvolver isso. E nas vendas não é diferente. Ao contrário do que muita gente pode pensar, venda tem estrutura, sim. Tá? Venda tem planejamento, sim. Venda tem organização, sim. Venda não é um negócio que você joga assim de qualquer jeito, né? Porque tem muita gente que acha que vender é só chegar falando bem do produto, do serviço
E tá tudo certo, e não é, tem toda uma estrutura por trás. E quanto mais rápido você entender isso, você começar a implementar isso dentro do seu negócio, da maneira que for possível, pensando no seu contexto atual, é melhor para você, tá, Moura? Então é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, qual é o problema? Dona Rayane, você pode me interromper, você pode falar, você pode comentar, viu? Não fiquei só balançando a cabecinha, não. Com toda certeza. É que a senhora está falando muito que bem, eu estou deixando a senhora aí hablar. Então tá bom. Vender sem estrutura é o grande problema, né? Como eu comecei a falar. Do nada entra eu interrompendo só para dizer que isso pode acontecer a qualquer momento. É porque é uma conversa, né? Tô trolando. É uma conversa. Desculpa. Okay. Ah, tá. Meu Deus, como eu sou lenta. Mas é porque isso é uma conversa, né, gente? E quando vocês conversam com as amigas de vocês aí, né? Sai uma interrompendo a outra, depois as duas gargalham ao mesmo tempo, aí uma sai falando por cima da outra, é assim, tá? Aqui também é desse jeito. É um papo sincero sobre negócios. E coisinhas aleatórias também. Mas desde que eu entrei nesse mundo do empreendedorismo, eu acho que isso, na verdade, é uma coisa, Rai, que acontece não só no mundo do empreendedorismo, mas no mundo corporativo também. Tem muita gente que é muito não sabe vender o próprio trabalho. Se vender, por exemplo, né? Se vender uma coisa feia de se falar, mas vocês entenderam, né? O que é que eu tô querendo dizer? Inclusive, que eu costumo dizer que trabalhar a marca pessoal não é só quando você empreende, na verdade. Você também pode trabalhar dentro do seu desenvolvimento corporativo, até porque isso vai te ajudar a ser mais visto, a ser mais lembrado e a, consequentemente, chegar em pessoas que possivelmente você não chegaria e conseguir aí uma evolução na sua carreira. Né? Exatamente. Um dos livros famosinhos de branding pessoal é daquele Arthur, acho que é Bender. Bender, né? Arthur Bender. Bender é o nome dele. Eu misturei o branding com o nome dele, Bender. Ele foi o precursor do branding pessoal no Brasil. Tem dois grandes, uma breve pausa só para vocês entenderem, a gente divide branding de certa forma em pessoal e empresarial. O do empresarial é o Guilherme Sebastiani e o do pessoal é o Arthur Bender. Eles foram os precursores disso aqui dentro do nosso paísinho. Pois é, e no livro dele, que com certeza vocês já viram alguém por aí, algum guru com ele na mão. É um livro maravilhoso. Assim, eu gosto muito, é uma linguagem fácil e dá para você super entender e aplicar no seu dia a dia. Ele traz muitos exemplos da área corporativa. Ele fala muito sobre o uso da sua marca pessoal na área corporativa. Então, amouras que não são empreendedoras, mas que gostam de nos ouvir aqui, isso também é para vocês, vários assuntos que nós falamos aqui. E aí tem muita gente que é muito boa no que faz, tanto no empreender quanto em outras áreas, né, profissionais, em outro formato de atuação, mas que não sabe mostrar isso, não sabe vender o seu trabalho, não sabe falar sobre o quão bom é, né, para as pessoas. Isso, de certa forma, é uma venda. Para vocês terem ideia, eu falando aqui, eu me lembrei de que assim que eu comecei a trabalhar na área corporativa, eu tinha muito essa dificuldade. Por quê? Porque eu tinha o mesmo pensamento que muita gente tem no corporativo, no empreendedorismo, de que vender é uma coisa ruim. E, portanto, se mostrar, falar do que você faz, do quão bom você é, mostrar que, ó, esse trabalho fui eu que fiz, é uma coisa horrível. Porque quando você é bom, as pessoas vão perceber, elas vão notar. Você não precisa ficar falando por aí. Mentira! Precisa sim. Abra sua bocona e fala. Já ouviu o ditado? Nossa, hoje a dislexia tá com tudo. Minha gente, o que é isso? A pobre. É o cansaço. Estamos gravando na sexta-feira. Vamos que vamos. Ó, aquele ditado que muita gente diz assim: quem tem boca vai a Roma, que na verdade é quem tem boca vai a Roma, né? É literalmente isso. É literalmente você hablar, você falar, você botar ali a sua cara no sol para ser batida, querida. Hable. Fale mesmo quem você é, o que você
é boa. Eu não tô falando de ser arrogante, prepotente ou nada do gênero, porque tem gente que confunde um pouco isso. Mas é de você realmente bater no peito e dizer, não, eu sou boa nisso, eu consigo fazer, sabe? Dentro mesmo do seu trabalho. Exatamente. Tem gente que confunde isso e tem gente que, infelizmente, vai ver você vendendo o seu trabalho, seja no corporativo ou seja no empreendedorismo, e vai lhe achar que você não tem que estar fazendo isso. E assim, é um grande problema dessas pessoas, porque você tem que estar fazendo isso sim, tá? Uma das primeiras chamadas de atenção que eu tive em relação a isso foi quando eu estava na área corporativa, que um dos meus líderes chegou para mim e disse, Carlane, você está fazendo uns relatórios incríveis, você está fazendo umas análises maravilhosas, e você não está colocando o seu nome no e-mail, porque era um e-mail geral do setor, da área, do grupo, né? Enfim. E aí você vai colocar o seu nome sim. Eu, não, mas é porque é do departamento. Não, mas é você que está fazendo. Então você vai colocar o seu nome sim, porque o e-mail está indo para a diretoria, está indo para a presidência da empresa. E as pessoas precisam saber que é você que está fazendo. Um prêmio para esse líder grandão. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E aí foi que eu, né, deixei de ser abestalhada e disse, minha gente, eu preciso. As pessoas não vão perceber, que foi o que ele me falou. Ele disse que as pessoas, elas não vão notar simplesmente, sabe? E o pior ainda, se você não fala que foi você que fez, você abre espaço para qualquer outra pessoa vir tomar a frente e dizer que é o trabalho dela e levar os créditos por você. Isso não é justo, né? Então, assim, no empreendedorismo é assim também, amores. Falem do quão boa vocês são, vendam o trabalho de vocês. Agora, aprendam a vender com estrutura, tá? Porque a venda, ela não acontece de uma forma aleatória. Então, eu acho que um dos primeiros pontos que a gente tem aqui é você estabelecer um planejamento de vendas, estabelecer as metas de vendas. Né? Muita gente fala, eu tenho que correr atrás das minhas vendas. Você vai correr atrás de alguma coisa se você não sabe o que é. Você vai buscar alguma coisa se você não sabe o que é. Você vai se mobilizar para alcançar algum resultado que você não sabe que resultado é esse, não sabe que nível de esforço você tem que fazer. Então, o planejamento, ele é importante por isso. Se eu tenho um empreendimento na área da alimentação, na área do vestuário, na área de educação, na área de consultorias, assessorias empresariais, eu preciso olhar para o meu mercado, olhar para os meus concorrentes, olhar para as datas importantes do meu mercado. Não é nada muito complexo de se fazer esse planejamento inicial das vendas. É você olhar o que é que você tem pela frente aí no seu ano, quais são as datas importantes para o seu mercado, o que é que vai estar acontecendo, dar uma estudada nas tendências, sempre estar olhando para fora. É que eu tava tentando me lembrar a frase certinha, mas quando tu falou essa questão de se você não sabe para onde você é, aquela clássica frase de Alice no País de Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato por qual caminho ela deve ir, e ele responde: depende do lugar onde você quer ir. E aí ela diz: mas eu não sei para onde ir. E aí ele responde: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas será que esse qualquer caminho lá no final vai te deixar feliz? Será que é realmente esse qualquer caminho que você quer? E isso é uma coisa muito forte dentro do empreendedorismo, que é não só na parte de vendas, mas no geral as pessoas elas não têm metas da empresa, de desenvolvimento, de crescimento, metas gerais, sabe? E isso é uma coisa que é um pecado muito grande, porque, de novo, você não sabe para onde você ir, você está vivendo ali no impulso. No que a onda tá te levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Quando, na verdade, você precisa ter, sim, uma coisa mais centrada para poder... Eu digo que isso é um gerenciamento de esforço. Onde gerenciamento de recursos, a gente não tem recursos infinitos. Quando eu falo recurso, eu estou falando de pessoas, de tempo, de dinheiro. Não é só porque muita gente pensa recurso, dinheiro. Não, tem tempo, tem pessoas, tem uma série de coisas. Se você não tem, e é engraçado porque eu acho que aqui a gente encontra com branding muito forte, porque a ideia do branding é você desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua marca para categorizar o que é que vai ser prioridade, para destinar os seus recursos de maneira mais assertiva para o crescimento e desenvolvimento da marca, assim como do negócio.
Porque o branding precisa estar alinhado também aos objetivos de negócio. Se você não tem um objetivo de venda, uma meta de negócios, cara, você vai para onde? Exatamente. Uma coisa está ligada à outra, né? Dentro de uma organização, dentro de um sistema de uma empresa. Uma coisa está conectada com a outra. Uma coisa, ela influencia, ela afeta o desenvolvimento da outra. Então, essa parte de planejar, de olhar para onde você quer ir, onde você quer chegar. E assim, eu acredito que muita gente foge dessa questão do planejamento, Rai, porque as pessoas têm uma noção equivocada de planejamento muitas vezes. De achar que porque você criou ali aquele planejamento, nunca mais você vai mudar, vai ter que ser assim, né? E ninguém tem que nada, como já dizia a Rayane. A gente está em março de 2025. Eu criei o meu planejamento em novembro de 2025. O meu planejamento está indo para a terceira alteração. Por quê? A ideia do planejamento é você estar pronto para as coisas que estão por vir. Mas as coisas que estão por vir podem fazer você mudar a sua percepção em relação àquele planejamento. E aí você vai viver ele sem ter nenhum sentido mais? Não, você muda. É você. Veja, planejamento é diferente de planos também, sabe? Eu falo muito isso conversando com as pessoas, que às vezes a gente tem planos e aí esses planos surgiram do planejamento, mas às vezes os planos mudam e aí esse planejamento precisa acompanhar. É muito complexo essa coisa, porque realmente a gente tem. Muita gente tem essa coisa de que é isso, eu desenhei isso, tem que ser feito isso. E aí, se não é feito assim, a pessoa se frustra, a pessoa se perde. No dia que você mudar essa mentalidade, aí você começa a entender de fato e empreender com leveza. Porque é entender que os planos mudam, o planejamento precisa andar junto disso. Ainda mais no contexto de tanta mudança que a gente vive atualmente. O tempo todo as coisas estão O mudando. mundo O tempo extremamente todo acelerado. é acelerado, o tempo todo novas tendências, novas mudanças no mercado. Mas, enfim, quando falamos de vendas, é importante ter esse norte, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a empreender lá atrás com a Mão em Massa, apesar de já ter trabalhado com vendas de produtos, com esse tipo de controle no meu dia a dia corporativo, né, de metas, de campanhas de vendas e etc. Quando você começa a empreender, você está fazendo tudo meio sozinha, né? E aí você vai fazendo o que dá. E ali no começo teve um momento que eu precisei parar e olhar para as minhas vendas. Porque quando você começa, quando você tem um produto novo e o produto é bom, muitas vezes é natural, né? Principalmente se você tem uma rede de conexões, você tem ali uma galera que te apoia, que você consiga vender bem aquilo que você está fazendo, que você está colocando no mercado. Mas se você não tiver um planejamento, se você não tiver ações ali organizadas para você executar, vai chegar um momento que você vai ficar esperando e a coisa não acontece. Você vai fazer, ai meu Deus, e agora? Ninguém está comprando. O que é que está acontecendo? Mas as pessoas estavam comprando. E aí aconteceu um pouquinho disso comigo lá atrás na Mão em Massa. Começou a sair os produtos e tal, saiu, mas teve uma hora que ficou num platô, né? E eu disse, opa, peraí, o que é que está faltando fazer? E o que estava faltando fazer era eu sentar e fazer o meu planejamento de vendas. E como eu já tinha essa bagagem, disse, cara, eu fui fluindo com o que estava acontecendo, que é absolutamente normal, mas agora eu preciso parar e fazer o planejamento, porque senão a coisa não vai continuar fluindo. Então, o que acontece com muitas empreendedoras é isso. No começo as coisas até fluem, a coisa é novidade, você anuncia, vê os clientes, mas depois a demanda dá uma estabilizada, dá uma paralisada, e aí você fica meio sem saber o que fazer. Então, o primeiro ponto é sentar para fazer esse planejamento. Quanto eu quero vender cada mês? Quais são as oportunidades que eu posso aproveitar para mostrar o meu produto? De que forma eu vou mostrar o meu produto? Pode falar. Uma coisa que tu falou aí, que foi das datas especiais, e eu acho que aqui vale um ponto, um adendo, que é olhe para as datas especiais do seu nicho também, porque muita gente, de verdade, muita gente olha datas especiais, tipo feriados nacionais, feriados regionais.
ou coisas desse gênero. Não, olhe para a data do seu nicho, sabe? Qual é o dia do empreendedorismo feminino? Qual é o dia? Eu vou citar esse exemplo aqui, porque foi o primeiro que me veio à cabeça. Mas qual é o dia do bolo de rolo? Qual é o dia do bolo de cenoura? Eu ia citar, inclusive, um Isso. exemplo disso, porque eu estava fazendo esses dias um Eu plano de venda. roubando os exemplos de Kel, perdão. É porque eu estava fazendo um dia desse, é porque eu conversei contigo, né? Eu estava fazendo um dia desses um plano de vendas para um cliente que é dessa área de alimentação, da área de confeitaria, inclusive. E aí eu checando para ver se eu já tinha conseguido ver todas as datas, aí troquei essa ideia com o Rai. Rai, tem mais algum lugar que eu possa confirmar essas datas? E aí tinha, por exemplo, os feriados nacionais que poderiam movimentar ali a demanda do cliente. Tinha os feriados locais da cidade, as festividades locais da cidade que eu saí procurando também. E tinha, sei lá, o dia do brownie, que para esse cliente era muito importante, porque o produto carro-chefe da marca dele é brownie. Então, assim, é esse tipo de coisa que Rai trouxe aqui que é muito importante quando você vai fazer esse planejamento. Olhe também, principalmente, para o seu nicho. Porque, inclusive, esse tipo de data, ele é criado exatamente para movimentar o mercado. Não achem que é porque a pessoa gostava muito de brownie, não. Uma pessoa É criado para movimentar o mercado, né? Então, isso é uma coisa básica que é super importante você fazer e já é um começo, né? Definir as suas metas, não ficar só no. Às vezes você pergunta, né, para a empreendedora, numa mentoria, assim, no atendimento, e aí, quanto é que você quer vender esse ano? Ai, não sei, eu quero vender mais do que o ano passado. O que é mais do que o ano passado? Quanto? Ah, e o pior, quanto você vendeu ano passado? Quanto você vendeu em cada mês no ano passado? Ai, eu não sei. Eu anotei em algum lugar. Amiga, coloca numa planilhinha. Coloca numa planilhinha. Ah, mas eu só vendi R$ 1.000 no ano passado, porque eu comecei em novembro. Tudo bem. Coloca no planilhinha, porque é um histórico, que é uma coisa muito importante quando a gente vai criar metas de vendas, é você ter um histórico. É você ter por onde você se basear, porque você se baseia no que você conseguiu vender, você se baseia nos movimentos do mercado para esse ano, quando você vai criar o seu plano de vendas para o ano, e você se baseia no que sua empresa quer crescer, vários outros fatores, mas esses são os principais. Então, se você não tem o histórico, você não tem por onde se basear. Eu peço perdão a quem estava no fone de ouvido, foi impossível me controlar, não deu tempo de mutar o microfone. É que assim, cara, quando você fala de gestão e quando você fala de sistema, eu dou uma bugada muito forte, porque ele é tão importante e as pessoas menosprezam tanto. Mas enfim, perdão aí, já pedi minhas desculpas. Pode seguir. O microfone pedindo socorro desde o episódio passado, né? Das histórias de Pira. Então, é isso, sabe? Se eu pudesse dizer duas coisas aqui para fechar o episódio crie um histórico de vendas para você e faça um planejamento mínimo das vendas do seu ano, dos seus meses, para que você saiba para onde olhar. Porque senão você vai ficar sempre nessa, eu quero vender mais, eu quero vender mais, mas não sabe o quanto é esse mais, não sabe onde ir buscar esses clientes, não sabe, por exemplo, analisar qual é o caminho que o cliente faz até chegar numa venda, de fato. Por onde é que ele chega? Por onde é que você capta os seus clientes, atrai os seus clientes? A famosa jornada do cliente. Isso, exatamente. A famosa jornada do cliente, que é o caminho que ele percorre até fechar a venda com você. Por onde é que ele passa? Quais são os pontos onde ele está entrando em contato com a sua marca? Como é que está sendo a comunicação da sua marca nesses pontos? Você está conseguindo gerar desejo para esse cliente? Ou você está presa só ali no post do Instagram, achando que o seu cliente vem só por ali? Essa é uma coisa importante para você analisar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Instagram não é o negócio de vocês. O Instagram não é o negócio de vocês. Ele é importante, ele é uma base impulsionadora, ele é muito relevante para a comunicação, se feito assertivamente, mas ele não é o negócio de vocês. Não tô querendo tirar a necessidade dele, mas eu só tô querendo lembrar isso, porque
a gente já falou isso outras vezes aqui, né, Kel? Muita gente acha que o negócio é abrir um Instagram e tá tudo certo. Nem pensa no CNPJ. Pensa em abrir o Instagram e tá tudo certo. Quando na verdade não é. Ou muita gente acha que é só produzir o conteúdo, mas não fazer o básico bem feito dentro da própria empresa. Não cuidar do cliente quando o cliente já está dentro da empresa. Não se preocupar com a experiência do cliente dentro da empresa, porque a gente tem a jornada e a gente tem a experiência. A jornada do cliente, pelo menos essa é a minha concepção, o meu entendimento, é que a jornada do cliente é até ele chegar a você. Depois que ele chega a você, você passa a tratar ele como a experiência do cliente. Como é que você quer que esse cliente se porte dentro da sua empresa? Ele vai comprar outros produtos? Como é que você pode engatilhar os seus produtos ou serviços para que isso aconteça? E muita gente esquece disso, se preocupa só com rede social, se preocupa só com produzir conteúdo e esquece do mais importante. É o que eu digo sempre: o básico bem feito funciona, mas você precisa fazer esse básico. Antes de você parar e pensar em como você vai fazer uma ação de vendas maravilhosa, de uma experiência que você vai fazer uma ativação no meio de um shopping, calma, o teu cliente ele vai estar no shopping nesse dia, nesse horário? Planeja, olha para o básico. Porque eu acho que às vezes as pessoas esquecem muito disso, tipo, esquecem que o negócio vai além das redes sociais, esquece que o básico bem feito funciona, e é basicamente isso que a gente tá falando nos últimos episódios. Antes de querer encher de frufru, que o frufru é ótimo, eu amo frufru, mas eu sinceramente amo. Mas olha para a base, sabe? Porque se isso não estiver bem firme, você não consegue desenvolver. E eu falo isso de um ponto de vista onde hoje a minha base não está muito firme. Tanto que eu estou passando por um reposicionamento. Mas, enfim, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente trazer, porque, como você disse, tudo deságua no mesmo lugar, assim, tudo se conecta e deságua no mau desenvolvimento da empresa, sabe? No fim das contas. Eu acho que a gente também não tem essa mentalidade tão forte ainda de que muitos assuntos, muitas polêmicas, assim, depois da pandemia a gente teve um boom aí no empreendedorismo, que é ótimo e horrível, porque é ótimo, porque que bom que essa ideia está sendo fomentada e que as pessoas conseguem enxergar isso como uma possibilidade e como uma carreira, mas que pena, porque isso não... A gente volta na falta de educação do empreendedorismo, né, que aí acaba gerando várias outras coisas. Mas, enfim, desculpa, realmente, é porque isso veio na minha cabeça e eu precisava botar para fora. Não, esse básico que você está falando é justamente o que a gente está passando aqui, porque assim, vendas é um universo gigante. Gigante. Como eu falei antes, tem muita gente que acha que venda não tem uma estrutura, que não tem um porquê atrás disso, e é exatamente o contrário. Existe toda uma estrutura. O que a gente está passando é o básico, né? Para que vocês comecem a implementar dentro do negócio de vocês. Então, o básico é você ter um planejamento para onde você olhar, né? É você ter as suas metas de venda ali, é você entender a jornada do seu cliente e buscar criar essa experiência que favoreça a fidelização do seu cliente, porque outra coisa que acontece também é o cliente comprar uma vez e você esquecer. Você esquecer esse cliente. Quantas empreendedoras eu não avalio, converso e pergunto: cadê a sua lista de clientes? Não chamo nem não pergunto nem do CRM. Começo a perguntar se tem uma lista de clientes que já te compraram, de leads, que pessoas já te demonstraram interesse. Você tem isso em algum lugar? Ah, não tem. Esse cliente aqui, ele te compra há quanto tempo? Ah, eu não sei. Quantas vezes ele já comprou? Ah, eu não sei. Qual o ticket geralmente que ele compra? Qual o volume de compra que ele faz com você? Poxa, não sei. Como é que você trata um cliente que compra 20 mil reais todo ano com você, da mesma forma de um cliente que compra 100? Então, vejam quanta coisa tem para a gente explorar nesse universo das vendas. Mas para você que não tem nada assim de estrutura, comece construindo um histórico. Tenta resgatar, né, esse histórico de venda se você não tem nada. Cria o teu planejamento e cria também essa gestão do relacionamento com o teu cliente, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, Rai? Até porque
É muito mais difícil você vender para uma pessoa que ainda não te conhece, né? É uma frase bem clichê, mas é real. É Tem uma muito coisa que eu mais gosto, caro. é muito mais caro. Tem uma coisa que eu gosto muito do clichê, é que geralmente tem uma verdade ali por trás, por isso que ele é repetido tantas vezes. Mas, de fato, é muito mais difícil e muito mais caro você vender para uma pessoa desconhecida do que você vender para quem já comprou de você, para quem já conhece sua marca. Então, aprender a valorizar esse cliente, a parar um tempinho para pensar em ações que você vai implementar ali dentro da sua área de vendas, da sua área de relacionamento com o cliente, para conseguir manter esse cliente fiel, para tratar esse cliente de uma forma mais especial, para que ele não só compre mais de você, mas traga outras pessoas. É assim que as marcas crescem. É assim que a gente consegue abrir mais espaço ali no mercado para a nossa empresa crescer. E é assim que a gente não fica dependendo, por exemplo, só de post em rede social para vender. Só de estar em rede social A, B ou C para vender. Porque não é isso que faz a gente vender. Não é isso que faz o nosso produto ser reconhecido, ser comprado, nosso serviço ser valorizado pelas pessoas. Esse é um dos pontos que pode ajudar com que essas vendas aconteçam de forma mais fluida. Mas se você não cuidar dessa estrutura por trás, não adianta de nada. Exatamente. Falou tanto que eu não tenho nem o que falar. Não, eu parei porque tu estava assim olhando, pensei que tu queria falar alguma coisa. Não. É que é exatamente isso, assim, é que me veio, tu tava falando aí as coisas e na minha cabeça tava passando, assim, várias pessoas que eu já convivi, que empreendem, que esquecem de olhar para certos pontos, e é muito engraçado, eu acho que eu já conversei isso com o Kel, a gente como profissional da área, né, de gestão, de comunicação, de branding, de vendas, a gente às vezes olha, mas a gente nem sempre vai fazer a coisa do dizer, olha, fulano, resolve isso, até porque isso é o nosso trabalho. E aí, às vezes, você vai para os cantos ou conhece alguém, a pessoa tá falando, e aí conta alguma coisa, você fica assim. Aí que ela tava falando ali, eu tava assim, uma lista, ó, na minha cabeça. Mas deixa isso por outra hora, deixa esse babado por outra hora. É porque é muito comum, né? Você pensa que não, mas às vezes empresas que estão aí no mercado há um bom tempo não têm essa estrutura ainda. Porque é uma coisa meio que comum do empreender, as coisas irem acontecendo. E você, se você não tiver cuidado, você vai seguindo naquele fluxo, naquele bolo de acontecimentos, e você não consegue parar para ser estratégico. O que tem de dono de empresa Que é preso operacional. na operação não é brincadeira. E o que acontece quando você fica o tempo todo sendo a fazedora de coisas no seu negócio e não para olhar para as suas estratégias, é que vai chegar um momento que a coisa vai parar de fluir, vai parar de acontecer. Porque você está preso ali na operação, você não sabe o que está acontecendo no mercado. Você não sabe, muitas vezes, o que está acontecendo dentro de outras áreas da sua empresa. Você não tem domínio dos números da sua empresa, dos dados, que são importantíssimos para você tomar decisões assertivas acerca do futuro da sua empresa. Né? E aí, seus produtos e serviços vão ficando ultrapassados, não estão mais atendendo a necessidade do cliente, você não entende por que o cliente está parando de comprar, o seu atendimento está um lixo e você não sabe porque você está preso em alguma coisa operacional que você não consegue ter uma visão de cima. Então, eu sei que é algo muito difícil o empreendedor, muitas vezes, o dono de um negócio, ele sair ali um pouco da operação, mas é extremamente necessário. É só você Isso. pensar, eu preciso sentar para fazer a minha estratégia, seja ela de venda, seja ela o planejamento geral da empresa, seja ela cuidar do seu branding, mas você precisa sentar para ver as suas estratégias, porque senão a coisa vai enrolar lá na frente. E com vendas é da mesma forma. Né? Não é porque está fluindo agora, uma hora para de fluir. Uma hora, como diz ditado, a água bate na bunda. Bate na bunda. Aí você já está aqui, ó, no desespero e aí não adianta. Então, acho que esses são pontos bem interessantes. Histórico de vendas, um planejamento,
uma forma de você gerenciar o relacionamento com os seus clientes, uma forma de você fazer a análise ali dos leads, né? Que nós chamamos, são aquelas pessoas que ainda não se tornaram clientes, mas são pessoas que se aproximam da marca, que começam a interagir com a marca, que começam a se interessar e ficar cada vez mais próximas do momento da compra de fato. Quem são essas pessoas? Como é que elas estão chegando para você? Como é que elas estão conhecendo e ficando sabendo do seu produto? Por qual canal isso está acontecendo? Se elas estão chegando e não estão comprando de cara, quanto tempo elas demoram até comprar a primeira vez com você? Depois que elas compraram, o que é que você faz com elas? Você faz a entrega e tchau? Você mantém aquelas pessoas, né? Então, toda essa organização, todo esse gerenciamento é muito importante de ser feito, porque é aí, Rai, que a gente começa a encontrar as oportunidades. As oportunidades de venda. Às vezes você tem uma pessoa que está ali, ó, um tempão te acompanhando, observando, e ela nunca te comprou. Por que ela nunca te comprou? Às vezes ela está te observando, ela foi comprar do teu concorrente. Por que isso aconteceu? Porque de repente você está ali só falando, e você não fez um movimento de semear a pessoa. Você não fez uma oferta. Você não colocou o cliente em ação, que é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa acha que só ela ficar falando do quanto o produto dela é bom, do quanto ele resolve, dos benefícios. Você tem que colocar o cliente em ação, você tem que direcionar as pessoas. Elas precisam receber uma chamada. E aí você pode fazer isso de diversas formas, né? Ou abrindo a porta da oportunidade assim na frente dela, esperando ela entrar, né? E dizendo, olha, vamos. Ou indo diretamente para ela e fazendo essa oferta mais direta. Mas esse movimento, ele precisa ser feito. Então, para pensar. Qual foi a última vez que você fez uma oferta do seu serviço, do seu produto? Qual foi a última vez que você falou, como o Rai falou, não sei se nesse episódio ou no passado, que as vagas estão abertas? Olha, eu estou aqui. Eu estou disponível. Qual foi a última vez? Você acha que porque você fez uma oferta hoje, você só tem que fazer daqui a 30 dias. Uma coisa muito interessante falando de Instagram, que me veio aqui agora. Gente, eu tô meio entupida, vocês desculpem. As alergias dela. Mas uma coisa muito importante que Rai falou a respeito do Instagram não ser o seu negócio, mas... Só um momento, que eu esqueci o que eu ia falar. Ser uma ferramenta de comunicação importante. Ser uma ferramenta de comunicação importante. Ah, tá. O Instagram não é o seu negócio, mas a partir do momento que você cria um perfil numa rede social voltado para o seu trabalho, voltado para a sua marca, é importante que as pessoas entendam que você também está lá para vender alguma coisa, sim. Claro que você não precisa ficar panfletando o seu produto o tempo todo, mas você precisa deixar claro que você está vendendo alguma coisa. E eu vejo que às vezes as empreendedoras, elas confundem muito isso. Às vezes você está se comparando, Amora, com um influenciador da vida. E o seu papel não é ser apenas um influenciador da sua marca, é ser um vendedor do seu produto. Você precisa deixar claro que você vende aquela solução, que a solução está disponível para o seu cliente, porque senão fica só naquele medo, só falando assim, parece que está com medo de dizer o preço de alguma coisa, ou de dizer que tem aquele produto, ou dizer que tem aquele serviço. A pessoa fica ali te ouvindo falar, acha muito bonito, nossa, que incrível, nossa, como ela é comunicativa, nossa, como a palavra dela toca o meu coração. E aí ela tem a necessidade, ela tem a dor, mas ela vai comprar de outra pessoa, porque você não chamou ela. Você ficou só alimentando ela, elevando você, que tem aquela questão de você elevar o nível de consciência do cliente, até ele chegar no momento de fato comprar. Né? Quando ele não chega. Quando ele chega num nível de consciência muito baixo, né? Que às vezes ele já pode chegar super consciente e comprar de você. Mas quando ele chega num nível de consciência muito baixo, que muitas vezes ele nem sabe identificar direito qual é o problema dele, e ali, através da sua comunicação, você vai trazendo essa consciência para ele sobre o problema que ele tem e a solução que você tem,
Aí às vezes você fica nessa de elevar o nível de consciência do seu cliente através do conteúdo de valor, mas você não faz uma oferta. Porque não, ele já sabe que eu vendo isso. Não, ele já sabe que o meu trabalho é isso. Eu não preciso ficar falando. Precisa sim, meu amor. Lembra lá no Aí começo que chega eu o falei? concorrente, você levou. Aí vai chegar a Ed do concorrente pro querido, e o querido vai comprar do concorrente, porque recebeu uma proposta, recebeu uma Exatamente. CTA. E ele já tá bem conscientezinho ali, né? Então ele vai só passar o cartão ou fazer o Pix, como muita gente gosta de dizer. Então, assim, isso é muito importante. E isso faz parte de você olhar para as suas vendas, para a sua área de vendas, para a área comercial, né, do teu negócio, que ali envolve o marketing, que é a parte mais da comunicação em torno do produto, do serviço da empresa, e a parte de vendas de fato, que é onde você faz as ofertas, onde você faz a conversão, onde você senta para fazer aquela reunião com o cliente, aquela conversa no WhatsApp para fechar aquela venda. Então, olhar para essa área comercial, entender que precisa existir uma estrutura ali, que ela vai também de acordo com o tamanho da sua empresa. Então, eu e Rayane, por exemplo, atendemos de microempreendedoras que trabalham sozinhas, vendendo seus serviços a empresas que já têm funcionários, não é? E que precisam de estratégias e estruturas diferentes. Mas essas bases, como a Rayane falou, essa base do histórico, planejamento, gestão dos leads, gestão do relacionamento com o cliente, isso são coisas básicas que você pode aplicar independente do tamanho do seu negócio, independente do contexto que você tiver hoje. Você Então, pode e deve. e Eu deve. sei que eu sei que eu digo ninguém tem que nada, e você não tem que, mas você deve. Exatamente. Exatamente. Então, assim, era isso que eu queria trazer um pouco. Eu acho que é muito essa questão de pensar também, Rai, na estrutura, como você falou da gestão, né? É uma questão muito também de você construir essa mentalidade. Essa mentalidade de entender que você precisa ir para o estratégico, para o planejamento. É de você colocar na sua cabeça essa necessidade. Tipo, é o meu papel, é o meu trabalho fazer isso. Eu não posso delegar isso na mão de qualquer pessoa. Eu preciso ser estratégico da Tem minha um empresa. ditado que é o que diz assim: o que engorda o gado Gado é é o olho olho do do dono. dono. É, E muita gente confunde isso com estar no operacional diariamente. Na verdade, é estar no estratégico. Olha, se você é dono de uma empresa e as coisas só funcionam quando você está lá, tem alguma coisa errada. É, você está fazendo alguma coisa errada. Seja Exatamente. ali na base de contratação, seja no gerenciamento, seja, enfim. São muitas camadas aqui, como o pessoal diz, para lidar com isso. Bem, eu acho que a gente pode ir para as histórias de Pira. Temos mais alguma coisa? Eu já fiz todas as minhas observações, que ela deu o show hoje, né? Como uma bela especialista de vendas que ela é. Eu estava aqui, ó, só ouvindo e pensando e refletindo e pensando em como agregar ao meu negócio tudo que ela estava trazendo. Cara, eu não tenho um ponto. Acho que tudo que eu tenho para acrescentar, para comentar, eu já fiz. Eu não tenho mais um ponto para falar, porque ela foi precisa em tudo que ela falou, né? Vamos para histórias de Pira, Kel? Uau, vamos. Vamos embora. Deixa eu abrir aqui. Eu queria dizer que quando eu abri para ver a pauta do episódio, eu vi a primeira linha. E a primeira linha, eu já imaginei se eu não vou ter um ataque de riso. Como no episódio passado. Me pergunto se você terá que salvar esse episódio, mas vamos que vamos. Começa da seguinte forma. Minha aula. Calma. Histórias de Pira. Minha aula virou uma DR com frango congelado. Certo, vamos lá. Abre aspas. Vamos começar a prática. Inspira profundo, segura, solta devagar. Fecha aspas. Tudo ia bem até que uma aluna ligou o microfone no meio da meditação guiada. Abre aspas, professora.
Esqueci o frango fora do freezer. Vai estragar. Posso correr ali rapidinho? Fecha aspas. Começou a falar, inspira profundo, segura, solta devagar. Eu fiquei imaginando o que está acontecendo, gente. Eu entendi a aula de yoga, né? Eu amo de yoga. Respirei, disse que sim. Namastê, respiração e paciência. Ela voltou dizendo que estava descongelado mesmo, como se fosse parte do ritual. Segui com a prática. No Shavasana final, olho a tela. Ela estava deitada, com a câmera ligada, roncando levemente. Meu Deus, era uma aula à distância. Ali, naquele momento, eu compreendi que o yoga é para a vida, especialmente a minha. Spoiler, nunca mais marquei aula em dia de feira e incluí silenciar microfones como regra sagrada. Essa posição é o Shavasana, né? Que é aquela última que a gente fica assim, de relaxamento completo quando você termina a prática. E assim, Eu não comum, sou muito da yoga. é comum, dependendo de como você estiver no dia, de como foi a prática, você dá uma cochilada, sabe? Ronco. Mas veja. Agora, ela entrou no rei, assim, forte. Ela foi no último nível do mais profundo. Ai, entrou no rei valendo. Cara, coisas que podem acontecer. O pior é que aqui não tem um erro, né? Tudo bem, ela aprendeu uma lição ali, silenciar os microfones, mas são as coisas do empreendedorismo que pode acontecer. Até a gente numa tem que aula de lidar. yoga. E a gente o frango vai estragar. Do nada, a querida. Minha filha, o frango a R$22 o quilo, você tem que realmente tomar conta para ele não estragar. Certíssima, gente. Eu achei maravilhosa essa história. E assim, Rai, tanto essa quanto a outra do episódio foram histórias onde a gente ri bastante, mas exatamente tem o que aprender, né, para você mudar ali nos seus processos dentro da empresa, né? Bem interessante. Pois muito bem. Frango. Ficamos por aqui. Esse é o episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O meu é Rayane Esther, Rayane com Y e 2 N's, Esther STHE. O de Kel Kerlane Real, como eu já disse aqui várias vezes, ela é da realeza. E o do pod, @pod inspira. Então vão lá, siga a gente nas redes sociais, compartilhem esse episódio, outros episódios que vocês acharem interessante, com outras amigas empreendedoras do corporativo, seja como for. Ajudem a gente a fazer esse podcast crescer, não é mesmo, dona Kel? Yes! Quer dizer sim, exatamente. Até semana que vem, gente. Beijo, tchau, tchau. Beijos, tchau.